Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui. Hoje, capítulo 25, Buscai e achareis, itens 9, 10 e 11, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Item 9. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que portais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela, e se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Item 11. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, estas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que o amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não, mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje ou é pela brandura. E assim, queridos irmãos, encerramos mais um capítulo. Graças a Deus. Fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 25, itens 9, 10 e 11, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz ali nos itens 9 e 10 a passagem do Cristo referente à posse do ouro. Em Jesus fazendo a orientação para os seus apóstolos sobre como eles deveriam se locomover naquele momento de divulgação do cristianismo, de divulgar a boa nova, como que eles deveriam se comportar. Aí Jesus faz uma orientação e Kardec traz essa orientação para a nossa reflexão na leitura do dia de hoje. Não vos inquieteis pela posse do ouro é o título. E Kardec pede para nós fazermos uma reflexão bem ali no parágrafo
primeiro e segundo do item 11. Como eram os costumes patriarcais do Oriente naquela época. Aí Kardec fala, olha, vamos fazer uma reflexão desse ensinamento do Cristo, comparando com aquele momento que Cristo proferiu as palavras. Que aqueles costumes da época era bem tranquilão, você sair de uma vila, de um local e ir para um outro, fazer aquele ensinamento, porque as distâncias não eram longas. Eram costumes daquele povo em receber as pessoas, os viajantes, porque não era muito comum muitos viajantes chegarem assim naquelas vilas. Então, as pessoas que estavam se locomovendo, estavam em viagem, eram recebidas com muita naturalidade em suas tendas, e ali eram alimentadas, e enfim. E Kardec nos chama a atenção que, olha, para os dias de hoje já é um pouquinho diferente. As distâncias são maiores. Hoje nós temos aí milhões e milhões, né, de localidades, e ficaria impossível você fazer uma viagem sem se preocupar, então, com a sua alimentação, com o seu transporte. E aí eu me lembro aqui das nossas necessidades materiais. Aí eu faço uma reflexão aqui. Como é confuso às vezes pensarmos em matéria, né? Principalmente em bens financeiros, em posse do ouro, da prata. Quando a gente fala em ouro, prata e fala em espiritual, Deus, Jesus, parece que não combina, parece que dá um incômodo. Não sei se é isso para você, mas para mim me gera um conflito. Nossa, parece que eu estou cometendo um pecado. Falar em ouro, falar em dinheiro, falar em prosperidade financeira. E na medida que a gente vai estudando, vai buscando conhecer um pouco mais a doutrina espírita, nós vamos compreendendo que nós estamos num mundo material que é de fundamental importância a preocupação com os bens materiais. Só que aí vem um ponto de vista bem interessante. Como é que nós trabalhamos o valor, a importância que damos aos bens materiais. Aí está o diferencial. Porque quando você coloca Cristo em todas as suas coisas e compreende que você está no mundo material e que há necessidade, sim, de se ter as coisas e de buscar melhoras e de buscar sempre evoluir, não há nada de errado em você desejar ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, usufruir de bens materiais, até mesmo de pequenos supérfluos. Não há nada de errado em relação a isso. O errado é se você viver somente para isso. Se isso for a razão da sua existência, da sua busca da felicidade, a valoração pelos bens materiais, se for a razão do seu viver, aí é um apego. Pior ainda, é a inexistência da caridade, a inexistência da boa vontade, a inexistência de querer auxiliar o próximo. Deixar aflorar o egocentrismo, o egoísmo, a vaidade. Esse é o desafio do homem. Esse é o desafio nosso, combater o nosso orgulho. Então eu aproveito essa parte aqui desse parágrafo 1 e 2 para fazer essa reflexão junto com todos nós nessa humilde contribuição desse áudio. Porque ali no parágrafo 3 veio um dos maiores ensinamentos que eu pude tirar dessa leitura do dia de hoje. Buscar o equilíbrio da valoração material, usando-a para a caridade, usando-a para auxiliar o próximo, estender a mão, enxugar lágrimas, matar fome, aliviar dores,
A matéria pode fazer isso. A boa vontade pode ser o movimento necessário que estava nos faltando. E aí Kardec coloca ali no parágrafo 3 do item 11, bem no finalzinho da frase, as pessoas de boa vontade. Quando Jesus fez a orientação para os seus apóstolos, que ele procurasse as pessoas que fossem dignas de recebê-los. Aí eu me lembro de certas leituras que a gente faz na doutrina, que os bons espíritos, os trabalhadores incansáveis da causa de Jesus, em suas imensas e diversas tarefas, necessitam de pessoas aqui agora, como eu, como você, encarnados, dispostos a auxiliá-los. E quem é que eles procuram? As pessoas de boa vontade. As pessoas que estão empenhadas na sua reforma íntima, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tantas imperfeições. Faz parte. E aceitar as nossas imperfeições e buscar nos melhorarmos dia após dia, através da caridade, é uma demonstração de boa vontade na causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desafio. E aí, qual é o seu? O meu é procurar ser uma pessoa melhor dia após dia. E para finalizar o áudio, ali no último parágrafo, Kardec nos lembra, nós como adeptos do Espiritismo, nós devemos ter a consciência de que todas as pessoas têm o direito de professar a sua fé. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua religião, cada um com o seu momento. A gente precisa respeitá-los. E em respeitando, nós não vamos forçar ninguém a acreditar naquilo que acreditamos, a ser o que nós queremos ser, a buscar o que nós queremos buscar. Fique aqui então a mensagem do dia de hoje, para que nós possamos buscar sermos essas pessoas de boa vontade que estão à disposição da espiritualidade para fazer o bem. Que Deus nos proteja, nos fortaleça e nos anime na vontade de sermos melhor. Um pouquinho de cada vez, dia após dia, auxiliando o próximo. Que assim seja. Até a próxima.